Olá, meu nome é Clarice. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Sexto Sentido, um podcast onde a gente explora sobre temas existencialistas e profundos a respeito das questões que envolvem a empreitada humana, nós humanos. E hoje, nesse vídeo, eu vim falar um pouco sobre a mente como seu principal ativo. Eu tava num flow mais de educação financeira e de aprender sobre hábitos financeiros, porque de alguma forma, quando a gente vai entrando nessa vida adulta, a gente precisa saber lidar com o dinheiro de forma saudável, de forma correta. E a gente não podia deixar de falar de dinheiro sem citar a sabedoria, porque a sabedoria, ela vem antes de todas as coisas. E eu inicio esse podcast citando uma história, uma parábola, na verdade, da Bíblia, que fala do rei Salomão e essa relação entre a sabedoria e as riquezas. O rei Salomão, ele foi o sucessor do rei Davi e assumiu o posto ainda muito jovem, com seus 15 anos de idade. Nessa época, ele passou por uma grande crise de identidade, né, na qual a gente não sabe quem a gente busca se entender e questionar sobre o mundo à nossa volta. Então ele passou por essa crise por achar que não era capaz de lidar com tais obrigações. É aquele momento em que tudo parece instável, que parece que o caos se instaura e a gente tem dúvida até mesmo sobre a nossa pessoa, sobre a nossa própria identidade. Foi então que ele resolveu fazer um pedido a Deus para que o seu governo vingasse. O filho de Davi podia pedir por ouros, por pratas e joias, o que todos os outros governantes ansiavam. Mas sabe o que ele escolheu? Ele escolheu por sabedoria, e de brinde veio a prosperidade. E o que aprendemos com isso? No livro O Segredo da Mente Milionária, existe um trecho que me impactou profundamente. Ele dizia assim: se você não está tendo os resultados que você quer, é porque existe algo que você não sabe. Sim, a riqueza, a prosperidade está contida naquilo que você ainda desconhece ou não tem domínio. E isso revela pra gente que buscar conhecimento é ter a humildade. Em primeira instância, buscar a humildade e reconhecer que você não sabe de tudo. É o primeiro passo para buscar sabedoria. E já dizia Sócrates naquela frase: tudo sei, que nada sei. E perceba que o aprendizado, ele deve ser contínuo, porque uma vez que a gente para de aprender, a gente acaba esquecendo. E além de ser contínuo, ele precisa ser experienciado e compartilhado, porque senão de nada valem, né? A gente gastou nosso tempo para aprender, mas a gente não experiencia, a gente não compartilha. Então é apenas energia acumulada, energia desperdiçada. Então, o que seria sabedoria? Sabedoria, diferente do conhecimento puramente técnico, é aquela habilidade que a gente tem de tirar conclusões da natureza, do mundo à nossa volta, dos nossos comportamentos. É se fazer perguntas e tirar conclusões dessas perguntas. Conclusões válidas que deixam a nossa vida mais fácil e traz abundância também. Abundância e prosperidade. E entre as habilidades que envolvem a sabedoria, que é preciso a gente cultivar, anotem porque essa parte é muito importante, seria a reflexão, como eu disse, que é a capacidade de pensar sobre o mundo, sobre a vida ao seu redor, se questionar e sempre buscar entender o que acontece por trás do que a gente vê. Ter empatia, né, que é buscar compreender o outro. Quando você busca compreender o outro, você também busca compreender a si mesmo. E discernimento é tirar conclusões das reflexões. Humildade, que precede a sabedoria e que vem para fazer com que a gente sempre aprenda constantemente. E a prudência é ser sensato com relação às nossas escolhas e o nosso foco. E por que investir na mente e na força de espírito? Em outra obra, Pai Rico, Pai Pobre, eu também aprendi que o dinheiro reforça os comportamentos das pessoas, tanto os comportamentos bons quanto os comportamentos
maus. Então, o problema não está na falta de dinheiro, o problema está na mentalidade de cada um. Quando você sabe lidar e tem um domínio sobre o dinheiro, você saberá administrá-lo corretamente e, em consequência, esse dinheiro aumentará e multiplicará. Agora, se você tiver um baixo QI financeiro, o dinheiro reforçará a sua miséria e qualquer falha de caráter. Se você é uma pessoa arrogante, o dinheiro só intensificará a sua arrogância. Se você é uma pessoa que gasta e não tem controle, o dinheiro só reforçará as suas dívidas. Então, com isso, a gente aprende que a mente é o nosso maior ativo e que para a gente saber lidar com o dinheiro, a gente precisa investir na nossa mentalidade, em conhecimentos e praticar esses conhecimentos tirando as conclusões daquilo que a gente pratica, se a gente quiser prosperar em qualquer área. Isso serve para todos os lares. Outro ponto que é essencial estar atento para se ter sabedoria é sobre o caráter e a força de espírito. Caráter, diferente do que muitos pensam, não é rotular pessoas em boas ou mas sim se refere à firmeza para dizer não àquilo que vai contra os seus valores, contra os princípios universais e éticos e o seu foco. Como eu disse, essa relação do caráter, ela tem muito a ver com o discernimento e com a prudência, porque quando você tem força de vontade para ir contra o que tira do seu caminho, o que te tira do seu propósito, você tem um maior discernimento e prudência com relação às suas práticas. Então, caráter é uma habilidade da alma e do espírito, e por isso que ser obediente a essas leis, tanto as suas leis internas como os seus princípios, valores, princípios universais e as leis espirituais, porque existem leis espirituais e logo adiante eu citarei aqui, é tão essencial para a harmonia com a vida. E toda vez que você vai contra esses mandamentos internos, contra os mandamentos éticos, a sua alma ela se entristece, você se sente mal consigo mesmo. Então, a alma, ela fica muito triste quando você vai contra aquilo que você acredita, quando você faz aquilo que não é sua verdade, aquilo que você não se sente bem em fazer. Por isso que quando a gente procrastina, por exemplo, a gente se sente mal, porque a gente sabe que deveria estar fazendo algo que para o nosso bem, para o bem do nosso propósito, e acaba que a gente se entristece. Perceba que eu cito leis espirituais não com um cunho religioso, mas com o objetivo de fazer você, ouvinte, a ter uma maior consciência sobre o seu lado espiritual e cuidar dele assim como cuida do seu físico, do seu emocional. Aqui a gente fala de todas as áreas da nossa vida e a reflexão profunda, ela envolve conhecer também e cuidar do nosso lado espiritual. E por que a sabedoria, ela é espiritual? Bom, pessoalmente, eu estive me aventurando em cuidar do meu lado espiritual, que é uma parte que a maioria das pessoas tendem a negligenciar, porque a gente toma a ciência e o lado físico como o mais importante na nossa vida. Só que, na verdade, o lado espiritual, ele é um complemento que vai fazer com que a gente se torne mais completo mesmo, no sentido da palavra, e mais conectado com o nosso propósito e com a força interior para a realização daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Tem uma frase do Rapa, da música Anjos, e ela diz, né, que você sai em desvantagem se você não tem fé. Então é essencial cuidar do lado espiritual também. E por que a sabedoria ela é espiritual? Numa pegada mais de conexão com o meu espiritual e com Deus, eu pessoalmente acredito que ele usou da sabedoria para criar o mundo e a nós, seres humanos, como sua imagem e semelhança, assim como está na Bíblia. Possuímos, assim, a dádiva do conhecimento e da reflexão igual ao grande Criador. Podemos, então, gerar a nossa própria realidade com o poder da inteligência experimental, que é a sabedoria. Fazer o bem, o que é certo, seguindo o nosso guia interno, nos aproxima
de alguma forma do amor de Deus. Foi essa conclusão que eu tive quando eu estava preparando esse roteiro. Seguindo o nosso guia interno, a gente se aproxima de alguma forma do amor de Deus, da alta vibração do universo ou do que você acredita em nós, seres tão carentes desse elemento. Me veio esse insight, né, que o amor, ele é a chave e o que a nossa alma busca. Então, quando a gente se desvia do nosso propósito, a gente se desvia do nosso próprio amor, do nosso amor próprio e de Deus. Por isso, não conseguimos acessar a sabedoria, foi essa a conclusão que eu tive, sem o amor de Deus e a humildade de aceitar que somos falhos e ignorantes frente a toda a sua sabedoria, que ele é o detetor, né, do conhecimento máximo dos céus e da terra. Conhecendo as leis universais e espirituais, a gente tem mais sabedoria e conhecimento, porque a gente age com base em princípios e isso nos dá mais segurança, porque a gente tem uma verdade para se apoiar. Aqui eu vou resumir a leitura do livro As 7 Leis Espirituais, de Deepak Chopra, e vou citar as 7 leis espirituais que contém nesse livro. É um livro que me despertou para o meu lado espiritual, e uma das primeiras leis é a lei da potencialidade pura. Nós, seres humanos, façamos o nosso melhor, porque a gente tem um potencial ilimitado, a gente é dotado de muitas capacidades. A lei da doação, que é a verdadeira riqueza, é a capacidade de dar e receber. A gente precisa dar se a gente quer receber, mas é importante a gente dar sem a intenção de receber. A lei do recebimento, que para receber você deve estar disposto a dar, então deve fazer parte da sua personalidade e do seu eu, da sua identidade. A doação, você precisa entregar algo de valor ao universo. A lei da causa e do efeito, também chamada lei de karma, para toda ação gera uma reação. Os seus próprios pensamentos já são um karma, porque pensamentos influenciam comportamentos. Lei da intenção e do desejo, quando você tem a intenção de realizar algo, ou seja, buscar um propósito, você tem um poder criativo em suas mãos, porque o que a gente cria na nossa realidade externa é fruto daquilo que a gente tem na nossa realidade interna. Então, busque ter nos seus pensamentos tudo o que você deseja, todos os seus objetivos, coloque no papel. A lei do Dharma ou do propósito. Dharma é o oposto de karma. Dharma, na verdade, ele inclui ação. É você ter um propósito e seguir na linha do seu propósito. É dizer não àquilo que vai de encontro a esses objetivos. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e que possa despertar em vocês uma chave para uma nova fase de prosperidade e abundância na vida de cada um. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, me siga no Instagram, que eu posto conteúdos sobre nutrição e minha realidade como estudante e algumas frases e temas aqui do podcast. Até o próximo episódio.